Mas muito bom dia. Hoje, dia 4 de dezembro de 2025, dia fresquinho, excelente para trabalhar com os processos aqui e resolver pepinos, né? Só que não. Mas é o que temos. Espero que você esteja bem, como bem esteja a sua casa. Nós vamos ler dois versículos hoje para compartilhar e meditar sobre eles. E eu recomendo mesmo que você esteja lendo o Salmo 119 inteiro. Ele é enorme, mas é cheio de lições. Veja lá, a palavra que eu queria deixar para vocês no versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Imagine uma situação. Quem está no claro não precisa de luz, né? Mas no escuro. Agora pense para o israelita que escreveu isso aqui, né? Que andavam marchando pelo deserto à noite, não tinha luz elétrica e tal. O que ele queria dizer com lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Mas essa é a verdade, gente. A palavra de Deus é o que ilumina o nosso caminho. Muita gente não se preocupa com isso e pensa que com filosofias ou vendo as coisas que alguém falou e tal a respeito de uma determinada ciência ou uma doutrina, pode se dar bem, mas a grande realidade é que a gente só consegue alumiar, como diria o pessoal lá do baú, o nosso caminho com a palavra de Deus, tá? Então, essa é a primeira coisa e a recomendação para vocês lerem o Salmo 119, tá? E a segunda palavra que eu amo está lá em Eclesiastes, no capítulo 6, também conhecido como capítulo 7, desculpem, no versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Tem uma outra palavra, que eu não vou achar agora, mas que eu me recordo dela, que diz assim: não diga que os dias passados foram melhores que os de hoje, que isso não é sábio. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Então, vejam, eu estava lembrando de algumas coisas hoje. Eu tenho uma tia que eu amo demais e sempre amei ela. E quando eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, eu saí correndo atrás dela, porque eu achei que ela tinha chegado, né? E tropecei e caí numa calçada. E quebrei meu fêmur. E lá fiquei eu com 3 anos de idade, uns 6 meses com a perna pendurada. Gente, eu caí na mão de um médico maluco que tinha aqui em Guarapuava. E o cara colocou minha perna pendurada num saquinho de areia lá. Minha perna cresceu mais do que a outra, a esquerda. Tá bom. Lá o Marco perdeu 1 ano de vida, né, na infância. No crescimento, na agilidade, tudo. Quando eu tinha uns 4 anos, o pai às vezes ele vinha do trabalho com um jipinho vermelhinho que a gente chamava de pitoco. E eu amava o pitoco. E eu tinha uma cadelinha, se não me engano chamava Laika. E o pai comprou um guarda-roupinha pra mim. Chegou em casa com o pitoco, buzinou. Eu saí correndo, fazendo festa. Tropecei na Laika e lá fui eu de novo. Quebrei o fêmur de novo. Não no mesmo lugar, em outro lugar. E lá fiquei eu mais 1 ano perdido. Bom, isso é só para contar para vocês como é que foi o início da minha vida, né? Para vocês terem uma ideia de como que as coisas eram legais naquela época para mim, tá? Então, eu fui começar a correr e jogar bola lá com uns 9 anos de idade. O médico mandou eu usar uma palmilha, porque minha perna esquerda ficou 1 centímetro mais comprida que a direita. Ia me causar problema. Um dia, minha mãe chegou à conclusão que aquela palmilha era ridícula e tirou, eu não usei mais. Agora eu uso uma palmilhinha ali, porque eu tô chegando nos 60. Graças a Deus que eu não tive desgaste na minha bacia ali, nem no fêmur ali. Mas vejam que interessante, como essas coisas são esquisitas na vida da gente. Nunca mais quebrei nada.
Então eu nunca tive nenhum problema ósseo, né? E por que eu fui quebrar a perna 2 vezes? Por que fui parar naquele médico maluco lá que me fez cirurgia, mexendo no meu sangue? Bom, então, eu poderia contar para vocês algumas desgraças da minha infância, que foi cheia de desgraça, e ficar me lamentando aqui. Mas tudo o que eu posso dizer para vocês é o que eu tenho falado nos meus vídeos aqui, né? Que eu sou um cara muito feliz. Por quê? A palavra de Deus explica: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Gente, nunca fique dizendo assim, como era bom aqueles tempos, bons tempos aqueles, tal. Viu? O bom tempo é hoje, porque hoje é o dia que a gente tem. O passado já foi, não volta. O futuro ninguém sabe se tem e quanto tempo tem. Então, o bom é hoje. Hoje eu não tenho perna quebrada, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu vou lá pro Jordão lidar com meus cachorros, hoje eu fico aqui no meu trabalho, faço as minhas coisas. Viu? Então hoje, aquelas desgraças que me atingiram na infância, durante toda a minha infância e adolescência e tal, já não me atingem mais. Minha vida hoje é legal. E eu agradeço a Deus por isso. Eu acho que é bem justo, assim, quando algumas pessoas têm uma fase muito boa da vida e depois uma fase ruim, ou ruim, depois boa e tal, dependendo das nossas opções durante a vida. Tá? Porque Deus, como eu já falei para vocês, dá oportunidade para todo mundo, né? Então, quando você faz da palavra de Deus a lâmpada dos teus pés e a luz do teu caminho, a tua vida muda muito. E a tendência é que ela melhore. Não fica sem aflição, já falei isso para vocês. Mas ela melhora muito. Então, assim, a gente sempre conversa lá em casa, com a Antonieta, a respeito dessas coisas. É muito melhor você passar por alguns percalços no começo de uma empreitada e depois terminar bem, do que começar muito bem e depois lá na frente o negócio ruir, tá? A gente sempre fala assim a respeito de casamento, né? O casamento é um negócio engraçado que o pessoal faz uma fantasia assim do príncipe e da princesa que não é verdade, né? Então a moça casa de branco e vai lá e o cara eterno, aquela alegria e paz, não sei o que. Então, aliás, nunca entendi por que pai solta foguete quando a filha casa, isso não é legal. Mas assim, normalmente o começo do casamento é tenso, complicado até se adaptar. Se você tem um casamento hoje de muitos anos e hoje ele está legal, dê glória a Deus, né? Porque se adaptou e está vivendo aí bem. Quantos casamentos tiveram uma festa enorme, coisa mais linda, aquele começo assim, de príncipe e princesa, e depois ruíram? Quantas pessoas nasceram ricas e perfeitas de saúde e em casas bem estruturadas, depois ruíram durante a vida, né? Então, eu acho que se nós passamos por bastante dificuldade no começo das nossas vidas, se as coisas para você, como para mim, foram bem duras no começo da vida, e hoje elas estão bem gostosas, se você pode morar bem, se você pode ter uma família, se você pode ter teu descanso, pode comer bem, ter saúde, então aproveite hoje, dê glória a Deus pelo hoje e valorize isso. Diz assim, puxa, Deus olhou para mim, as coisas foram difíceis no começo, mas hoje elas estão boas, né? Às vezes a gente sofre por causa da família, mas pense no seu pai, né? Meu pai era um louco. Então, mas o que ele recebeu do pai dele? Meu avô também era um louco. E o que ele recebeu do pai dele? Ele não sabe, né? Então a vida ela é difícil para todo mundo, ela foi e é. Mas algumas pessoas conseguem entender isso, sabe? Fazer da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E reconhecer que o que você tem hoje veio pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E se você encontrou descanso, saiba que muitos homens na Bíblia morreram em ditosa velhice e em descanso. Porque Deus quis assim. E Deus fez assim. Sabem, eu tive a minha avó materna, foi uma pessoa muito legal, assim, ela viveu para servir os outros.
Tinha uma época da minha vida que eu era piazinho e toda sexta-feira nós tínhamos um compromisso com a avó. Ela fazia faxina na casa e fazia pão. E 3 horas da tarde eu tinha que ir lá para tomar café com ela. Durante muito tempo eu fiz isso. E a avó foi assim, sabe? Uma pessoa que servia. Ela foi lá em casa um dia ensinar a Antonieta a fazer polenta, nhoque, sei lá. Hoje a Antonieta faz um nhoque mais gostoso que o da avó. Mas, e a polenta, a Antonieta também, eu acho melhor que a da avó. Toda comida que a Antonieta faz é melhor que a dos outros. Mas minha avó foi ensinar para ela. E a avó vivia cozinhando, fazendo coisas. E no dia do seu falecimento, no aniversário, na véspera do aniversário de 80 anos, ela fez um pudim pro povo. E ela faleceu enquanto dormia. O pessoal foi de manhã lá, a velhinha estava mortinha. E depois de enterrar a velhinha, foram comer o pudim que ela tinha feito para servir. E Deus teve misericórdia dela nesse fim. Foi uma morte assim muito linda, né? E então as coisas elas são muito legais quando elas terminam bem. Teve reis na Bíblia que tiveram os olhos perfurados depois de ver os filhos serem mortos na sua frente e tal, quando eram velhos. Isso é ruim. O legal é a gente chegar na velhice e você ter uma família que você teve a honra, a oportunidade e a graça de gerar, você ter filhos com quem você se relaciona, você poder fazer as coisas que você gosta, ter saúde, poder ter um mercado com abastecimento, porque a terra deu o seu fruto e você tem condições de comprar aquelas coisas lá e você tem saúde para comê-las e aproveitar delas. Então, aproveite o hoje. Se o teu hoje está ruim, ore para Deus. Faça da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, e você pode ainda ter a oportunidade, quem sabe, de ter dias de descanso. E se você está no teu descanso, preste atenção no dia de hoje e agradeça muito a Deus, porque Ele tem sido bom para nós. Nunca esqueça, se você está bem hoje, deixe para trás o passado. O passado foi ruim, não tem problema, porque o fim das coisas é muito melhor do que o começo. A prova disso é você olhar o inverso, né? Mutatis mutandis, como dizem os ilustres juristas, né? Muda o que tem que ser mudado. Se você começar bem, começo da minha vida, eu era fazendeiro, rico, que bom que era aquele tempo e tal, e hoje está numa uma situação tenebrosa, isso é péssimo, né? Agora, se você começou, como eu, numa situação mais desgraçada desse mundo, e você tem algum descanso hoje, puxa, vamos glorificar Deus porque Ele foi bom para nós, porque o fim das coisas é muito melhor do que o começo. Deus te abençoe, tenha um dia excelente.